Oi, pessoal, tá tudo bem com todos vocês? Bem, eu espero que sim, porque por aqui está tudo excelente. Hoje nós vamos mergulhar em um dos filmes mais mágicos da Pixar, Luca. Você já se sentiu diferente dos demais? Como se tivesse que esconder alguma parte sua para poder ser aceito na comunidade? Pois bem, o Luca sabe muito bem como é isso. Por que o Luca tinha medo de ir à superfície? Bem, eu acredito que era mais por causa daquelas histórias horríveis que a família dele tanto contava sobre nós humanos. E mesmo que elas sejam todas verdadeiras, ainda assim existe um lado bom dentro de cada um de nós. Você acha que o medo dele vinha do perigo ou que os outros poderiam pensar? Bem, eu acredito que seria tipo os dois ao mesmo tempo. Porque como ele era tipo uma espécie de anfíbio assustador e estranho, seria bem complicado das pessoas normais aceitá-lo com essa forma. E além disso, levando em conta que a cidade era cheia de pescadores / caçadores do mar, eles poderiam em apenas poucos instantes. E o Alberto, ele parecia tão livre, mas será que era mesmo? Bem, na verdade eu penso que a resposta é sim e não ao mesmo tempo. Sim, ele demonstrava uma grande felicidade e liberdade de ir não. Ao mesmo tempo, ele se sentia preso ao abandono e a solidão deixada por parte do pai dele. O que muda na amizade de ambos quando o segredo deles é descoberto? Bom, pra mim, é somente quando o Alberto percebe que o que é bom para o seu amigo Luca não é a mesma coisa boa para ele, que os dois começam a perceber que não precisam ficar grudados o tempo todo para poderem estarem juntos emocionalmente. Bem, basicamente o segredo deles era literalmente o monstro marinho que eles tinham. Na verdade, somente as pessoas da superfície os consideravam monstros por causa da aparência. E muito provavelmente, se não existir essa tal crueldade com as outras criaturas marinhas e essa visão completamente errada sobre elas, muito provavelmente os dois poderiam viver tranquilos, tanto na superfície quanto lá no fundo do mar. Você acha que a lição do filme é aceitar os outros ou aceitar a si mesmo primeiro? Bem, pra mim, o filme tenta nos mostrar e dizer que nós não podemos aceitar as outras pessoas sem antes se aceitar. O primeiro passo seria você começar a aceitar os seus defeitos e valorizar suas virtudes. Aceitar os nossos próprios defeitos seria tipo a gente parar de ver só as partes ruins deles e passarem a ver a utilidade que eles podem ter pra gente. Tipo, o próprio medo. Por mais que ele acabe tirando a nossa autoconfiança de fazer o que queremos, ele também acaba nos protegendo e nos ajudando a evitar problemas gigantescos como atacar alguém só por causa de um xingamento ou até mesmo se atirar de um penhasco. Para poder trabalhar esse medo na gente, primeiro a gente precisa enfrentá-lo de maneira direta em vez de indireta. Às vezes a gente acaba tendo medo de coisas à toa. E nesse caso a gente precisa e pode enfrentá-los, mas quando o medo tem razões muito óbvias, como por exemplo encarar ou destruir o agressor, ou até mesmo entrar em uma floresta escura e ficar frente a frente de um leão, aí sim a gente tem que fugir. Você já teve medo de mostrar alguma parte sua por medo dos outros não aceitarem? Pode-se dizer que até hoje eu tenho medo de mostrar quem realmente sou pelos outros acabarem me julgando e me descartando. Por que parece ser tão difícil ser quem realmente somos quando o mundo não parece aceitar o diferente? Bem, isso pra mim é mais porque como estamos sempre querendo agradar todos os outros ao nosso redor, acabamos às vezes fingindo ser o que não
sem perceber que com isso estamos destruindo nós mesmos no processo por acidente. Será que lá no fundo todos nós temos um monstrinho aquático dentro de nós, algo que tentamos esconder? Bem, eu acredito que sim, já que mesmo nós aparentemente sendo pessoas completamente doces, gentis e simpáticas, sempre existe algum tipo de fera no nosso interior, apenas esperando o momento certo para escapar. Nesse caso, eu sugiro que a gente tente encarar ela de frente em vez de tentar fugir dela. A gente precisa ver as outras pessoas através das qualidades junto dos defeitos delas, assim como elas mesmas precisam fazer o mesmo com a gente. E se a gente pudesse viver em um lugar onde todo mundo poderia ser o que é sem medo? Bem, pra mim isso aí seria um sonho realizado. Só é uma pena que não seja possível. Quando o Luca finalmente sai da água e mostra quem ele realmente é, parece que o mundo fica mais colorido, certo? Porque somente quando nós realmente agimos como realmente somos, que a gente pode finalmente se sentir em paz consigo mesmos. Você acha que o filme tenta passar que a coragem de ser diferente é o que muda o mundo? Bem, eu penso que sim e não ao mesmo tempo. Sim, eu acredito que o filme tem que ser nós mesmos pode acabar transformando o mundo, e não, eu não acredito que apenas uma ação como essa baste. E será que o Alberto ensina que não existe liberdade sem aceitar o próprio medo? Bem, eu acredito que sim. Porque todo o tempo que ele tentou esconder quem de fato era, ele não estava completamente livre, como sempre aparentou estar. Somente quando ele finalmente deixou que os outros vissem quem ele de fato é, que ele começou a se sentir livre por completo. Luca ensina que ser diferente não é uma coisa ruim, mas sim o que nos torna realmente especiais. Isso é mais porque pra mim não faz sentido todos nós sermos idênticos um ao outro, porque se fosse mesmo desse jeito, onde é que estaria a graça, hein? O verdadeiro mergulho não é no oceano, mas é sim dentro de nós mesmos, quando finalmente começamos a aceitar quem realmente somos. Pra mim, auto-aceitar seria a gente ver o lado positivo dos nossos defeitos e valorizar as nossas virtudes. O medo também serve como proteção na maioria das vezes. E esse foi o Step Free de hoje, onde as teorias nunca dormem e nem a imaginação. Se você também acredita que ser diferente é bonito, comenta aqui embaixo o que te faz ser único. Até mais!